está muito cheio de poder, muito cheio de coisas impressionantemente interessantes. A gente vai conversar hoje com uma garota, uma mulher que é CEO de uma grande agência aqui do estado, sucedendo a família. Então a gente vai conversar sobre muitas coisas, sobre mercado, comunicação, marketing político, sobre administrar uma equipe de publicitários e ainda concatenar tudo isso em ser bonita, ser mãe do Gael e várias outras coisas. Hoje a nossa convidada é Natália Rezende. Muito bem-vinda, Nath. Ai, que prazer estar aqui, Cris. Assim, eu não podia deixar de vir, primeiramente, parabenizar pelo programa, né? Nosso mercado estava precisando desse espaço para a gente falar sobre a gente, sobre o nosso mercado, nos integrar. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. É uma honra estar sendo entrevistada por você. E como você falou, a gente se conhece há tanto tempo, né? Então, realmente, eu estou muito feliz. Eu também. Gente, eu quero contar um pouco para vocês sobre quem é essa garota que está aqui. Eu tô falando garota porque eu tenho idade de ser a mãe dela. Sou amiga dos pais dela. Mas vamos lá. Natália Rezende é a primeira mulher a ser presidente do Sinapro-PB, Sindicato das Agências de Propaganda da Paraíba. E ela é CEO hoje e sócia da Agência Central. A Agência Central dispensa apresentações, né? Iniciada por Álvaro, Alvinho, nosso querido, Patrícia. E ela é filha deles, ela e o Diego, e estão dando aí na segunda geração a continuidade à agência. Só que não é só isso não, viu? Ela trabalha além do varejo, que é uma coisa que ela herdou da família, ela abriu um braço de marketing político. E a moça não gosta de parar de estudar, ela é mestre em comunicação midiática audiovisual, ela é professora de MBA e graduação para profissionais de publicidade e propaganda e ainda é filiada à ABAP, né? A Associação Nacional Brasileira das Agências de Propaganda. É uma carreira que une o ideal, que é a academia e a prática no dia a dia do mercado. Natália, chega, eu tô cansada. É muita coisa. Assim, parece muita coisa, né? Mas é muita coisa. Me conta um pouco como é que você nasceu dentro da publicidade, literalmente. Literalmente, né? Eu digo que eu nasci dentro de uma agência completamente. Eu fiz o meu primeiro comercial, eu tinha 11 anos de idade. Uau! E aí depois fui, assim, fiquei um pouquinho na frente das câmeras, ia nas minhas férias, minha diversão era ir para a agência. Então conhecia os setores, entendia um pouquinho o que era redação, o que era mídia. Comecei a estagiar na agência, fiz faculdade. Inicialmente eu queria trabalhar com redação publicitária. Era assim, gostava de escrever, era muito criativa, essas coisas todas. E aí depois comecei a ver que eu tinha um braço para atendimento, para negócios, para modelagem de negócios. É a mulher do business. É, meio que por aí. E aí foi quando eu fui desenvolvendo mais essa minha parte de negócios mesmo. Mas como eu tinha essa vontade assim, da criação, da teoria da comunicação, eu disse, eu não vou deixar isso de lado. E aí eu fui para academia, né? Terminei minha graduação em publicidade. Vivemos, né, o boom do digital. Então, como é que a gente vai se movimentar com isso? Né? Como é que a agência de publicidade vai acontecer? Quais são as funções? Então, fui tentar me atualizar com relação a isso. Então, fiz o meu MBA em comunicação e marketing para mídias digitais. E assim, você sabe, foi uma transformação completa no nosso mercado, né? A gente teve que se reinventar, se redescobrir, se reestruturar. E eu acho que isso foi muito legal, porque me deu também muito know-how, né, do que fazer, de como fazer, de ter o meu próprio jeito de gerir a agência a partir desse novo cenário. E aí, o resto foi consequência, viu? Mestrado, continuei dentro da agência e, como você falou recentemente, agora em janeiro de 2025, assumi a presidência da Sinapro. Foi uma coisa que eu relutei muito. É isso mesmo que eu quero saber de você. Essa coisa de você ser a primeira mulher presidente do Sinapro, que a gente de comunicação, a gente é tão moderno, a gente é tão vanguardista e não tinha tido ainda uma mulher à frente do Sinapro, né? Eu, como fiz a carreira inteira, praticamente toda ela, até 7 anos atrás, eu era de veículos de comunicação. Então, eu achava um absurdo que eu ia para os eventos do Sinapro e nunca tinha mulheres, né? E aí, eu acho massa. E eu quero saber como é que você está conseguindo conciliar CEO, professora, fora a vida particular, CEO, professora e presidente do Sinapro. Como isso influencia
o dia a dia da tua vida? É uma loucura, digo logo. É uma loucura, como você sabe, tem as demandas da vida pessoal também. Mas o que eu enxerguei nessa oportunidade? Justamente a oportunidade de eu unir todos esses mundos da melhor forma possível para eles se completarem. Então, assim, enquanto presidente da Sinapro, eu tenho a oportunidade de contribuir com o mercado e me conectar com esse mercado. Então, assim, eu relutei, como eu falei, ele foi assim, Edu da Superliga, um beijo, Edu. Edu Cury, em breve aqui, vai estar dando Por entrevista favor. pra gente também. Foi uma das pessoas assim que insistiu muito para que eu viesse para essa presidência, porque ele acreditava nesse novo momento Sinapro, de ser uma mulher, de ser uma pessoa jovem, mas que ao mesmo tempo tem uma conexão muito grande com o mercado, né, com a história do mercado, por causa dos meus pais e tudo mais, o tempo, eu já estou quase 20 anos de mercado. Então, ele acreditava muito nisso. E aí foi massa, porque quando eu assumi esse desafio, a primeira coisa que a gente fez juntos, né, o Edu também me ajudando nessa parte de transição, a gente criou uma diretoria acadêmica. Para expansão acadêmica. Opa! Então quer dizer que o Sinapro, você já entrou no Sinapro numa fase de valorizar a academia. Justamente. E isso é muito interessante, porque a gente vive parece que é uma dicotomia. Total. Imposta, não sei porquê, eu não sei quem botou essa lei, mas ou você é da academia ou você é do mercado. E não pode ser assim, gente. O mercado sem academia vai passar de quê? De práticas comerciais sem nenhum embasamento teórico, sem nenhum norteamento das ações. E ora, a academia sem a prática do mercado também vai ser uma senhora gélida, fria e sem prática. Total. Então, eu quero que você me diga de que forma o Sinapro, 3 coisas. Que o Sinapro, a primeira você já disse, junção com a academia. Me diga mais 2 coisas que a sua gestão no Sinapro vai fazer em benefício das agências. A gente vai voltar com o Prêmio Carcará, que é uma das dúvidas. Adoro! Já queremos, Sistema Norte já está aqui se pondo à disposição. Eu estou falando em nome do diretor Diego Amaranto. O nosso presidente, ele adora apoiar tudo que é relacionado à publicidade e propaganda. Né? Ele próprio começou como apresentador, né? Lá na TV Master. Então, assim, já estou me oferecendo para cobrirmos. Tudo certo. Pois é, vamos voltar com... A maior pergunta, todo mundo me pergunta, vamos voltar com Carcará 2026, já teremos a nossa edição. Vai ser uma edição muito conectada com o mercado, mas também com a academia, com uma categoria júnior para estudantes da UFPB, do Uniesp, do Unip, onde tiver curso de comunicação, então vai ser massa isso. E a gente também tem algumas outras iniciativas e uma delas é voltada para a parte de conexão governamental, digamos assim, né? A gente vai fazer A gente vai fazer alguns encontros, né, com alguns... A gente já teve na verdade, sobre Media Out of Home. Né? A gente está discutindo isso, a regularização, a regulamentação disso. A gente esteve com o secretário do Desenvolvimento Urbano, né, Marmuti, e a gente falou sobre isso, já está discutindo sobre isso. Então, assim, são três viés, né? A academia, o mercado varejão mesmo e as relações institucionais com os poderes que vão influenciar no nosso negócio. Então, assim, a gente sabe que João Pessoa está num boom de desenvolvimento, estão colocando placa em todo lugar, e existe uma lei de 2015 que não foi revista, e, assim, a gente tem que se posicionar nesse aspecto para que as coisas aconteçam da forma correta. Não, interessantíssimo. Isso é responsabilidade mercadológica e socioambiental. Total. Porque a gente não pode deixar acontecer aqui o que aconteceu em São Paulo anos atrás, em que você não andava, você esbarrava em placas de outdoor, até que houve uma regulamentação e etc. Não, e às vezes acaba sendo até rígido demais, né? Porque lá em São Paulo foi isso, ficou bagunçado e depois arrancaram tudo e a gente perde um meio de comunicação de veículo que é importantíssimo pra gente. E a quantidade de empregos que foi impactada negativamente com a quebra das empresas de outdoor, né? E é uma cadeia imensa de pessoas trabalhando. Hoje mesmo eu lia que tem um projeto de lei tramitando aqui na Câmara de Vereadores para suspender a veiculação de bets nas mídias OOH. Independentemente se a gente concorda ou não concorda com o que é uma bet, a gente sabe que ela é uma grande força como anunciante. Sim. Você foi São João de Campina Grande. Sim. Antes, você viu em outras marcas, ele foi totalmente invadido e patrocinado pelas bets. A gente vê as bets anunciando em absolutamente todos os lugares. Obviamente que uma regulamentação que extingua, que proíba isso,
vai causar Um dano desemprego. financeiro. Muito, tanto às empresas como aos funcionários que trabalham na empresa, né? Então precisa ser regulamentado. E a gente, enquanto instituição, né, enquanto publicidade mesmo, nós nos autorregulamentamos. Então a gente tem ali o CONAR, a gente tem o SEMP, a gente tem a BAP, a gente tem o SINAPRO, que justamente quer valorizar as boas práticas, para que a gente tenha um mercado que seja lucrativo, obviamente, somos empresas, mas que também seja sustentável, que seja responsável. Então, uma das coisas que a gente levantou na conversa que a gente teve, né, que foi sobre a Media Out of Home, foi com relação a justamente a regulamentação do que veicular. Porque a gente sabe que, por exemplo, o CONAR ele obriga, não sei se vocês sabem, vocês aí de casa, CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação do mercado publicitário. Do mercado publicitário, exatamente. Então, a gente tem uma regulamentação que bebidas alcoólicas só podem ser veiculadas nos veículos de comunicação em geral a partir das 21 horas. Então, muitas vezes ali uma placa de LED, por exemplo, é colocada ali na rua sem ter conhecimento disso e aí você vê uma cachaça anunciando em meio-dia. Então, assim, a gente precisa que as coisas sejam feitas da forma correta, dentro da mesma isonomia. Isso, da mesma regra, da mesma isonomia, para poder a gente conseguir ter um mercado saudável. Justo, igualitário, não é? Perfeito. A gente precisa cuidar do nosso patrimônio. E falando em patrimônio, vamos falar um pouco da nossa cultura. Você mesma mencionou como João Pessoa está tendo esse boom. É muita gente vindo morar, são muitas empresas abrindo negócios, expandindo negócios. Ai, todo mundo está falando, João Pessoa é a bola da vez. E a gente vê uma invasão, né? Alguma no bom sentido, que são as pessoas que estão vindo morar, sejam muito bem-vindas. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente já sente o impacto disso nos valores cobrados em restaurantes, em lojas, em custo escolas. De vida, né? O aluguel, a venda de imóveis, é muita coisa. De que forma você, enquanto estando à frente do Sinapro, e já que está fazendo essa aproximação dos poderes públicos, porque afinal de contas nós somos uma categoria que gera muitas vezes, muitas rodadas na roda da economia, né? Circula muito dinheiro no nosso mundo. De que forma o Sinapro pode ajudar as pessoas que trabalham aqui já com comunicação a não serem engolidas por empresas de fora? Isso aí é uma preocupação que desde a nossa primeira reunião lá em janeiro, quando a gente fez a integração, a gente tem falado muito, sabe, Cris? Porque, assim, a gente sabe que a gente já tem uma dificuldade com relação ao home office. Então, a gente os bons profissionais, assim, o recrutamento, essa organização das nossas equipes já tem sido uma dificuldade porque a gente muitas vezes perde para uma empresa de São Paulo que contrata num custo mais baixo para eles, mas que dentro do nosso mercado não se adequa, enfim. A gente já tem essa luta para travar. Aí agora, com essa coisa de João Pessoa, do mesmo jeito que as empresas estão vindo, o capital está vindo, as agências dos outros estados também estão olhando para cá. E não é só o nosso mercado, né? Meu marido é corretor de imóveis e um monte de corretor chegando na cidade, enfim. Todo mundo está olhando para cá com esse olhar do desenvolvimento. Então, o que a gente está tentando fazer? É capacitar, é aproximar, é fomentar e fortalecer o nosso mercado. Então, é capacitação? Vamos investir em capacitação. É aproximação entre as agências para que a gente se apoie. Por exemplo, a gente acabou de fazer uma ação de trainee com o pessoal da Assim fez uma trilha de trainee com a Unip. E aí selecionou 3 estagiários lá, diante de um critério bem detalhado. Quem sobrou da lado que não foi escolhido, gente, esses aqui são profissionais, massas, que já estão disponíveis, então vamos indicar para o pessoal da agência, para né, desenvolver esse pessoal. Vamos fazer um evento para valorizar a criatividade das agências locais, para que a gente dê visibilidade a quem está trabalhando. Então, assim, é basicamente isso, fortalecer, aproximar e capacitar. Perfeito. Uma coisa muito interessante é que nós, do setor da comunicação, temos essa fama de ser boêmios e de gostar muito de festa, de oba-oba e tal. E, na verdade, a gente trabalha pra caramba, porque a gente é operário da comunicação. A gente tem que... O nosso negócio é pensar no negócio dos outros. É fazer as marcas crescerem, sobreviverem e se expandir, né? O que não é fácil. É um mercado, muitas vezes, com contração, a economia enlouquecida com tantas mudanças políticas e mudanças cambiais e etc. E a gente tendo que, tá tudo bem, se adaptar, continuar otimista e trazer estratégias para o mercado.
Porque propaganda, minha gente, é muito mais do que fazer post no Instagram. Tem toda uma questão, como a Natália colocou, de business. Então, é estratégia, planejamento. Aí eu pergunto para você, agora eu quero trazer a publicitária, certo? De volta. O que a gente falou que já passou pela pandemia, né? Sim. A gente já falou das mudanças, a história do home office é a minha principal pergunta para você agora. Eu conheci seus pais, a agência funcionava aqui, na Pedro II, né? Sua mãe, na época, era executiva, como eu, de várias emissoras de televisão e rádio, e jornal e etc. E a agência funcionava ali. Eu me lembro que eu visitei a Central uma vez e tinha um aquário no meio, né? E vocês lá trabalhando, todos enlouquecidos, muita gente. Hoje está home office. Mas você comentou comigo aqui nos bastidores que já vai voltar para o presencial. Explique-se! É como eu falei, né? Você falou, na verdade, adaptação, flexibilidade. Nosso mercado, ele está em plena transformação. Então, tudo é teste, tudo é teste. Viemos aí da pandemia, fomos obrigados a ir para casa. Graças a Deus, deu tudo certo, ninguém morreu. A gente conseguiu manter os empregos, ninguém morreu na agência, tá, gente? A gente sabe que foi uma situação muito triste para o Brasil e etc. Mas, assim, na agência deu tudo certo com esse isolamento. Então, a gente trabalhava em casa, tudo direitinho. A gente já se antecipou um pouco. Nós tínhamos um sistema operacional que gerenciava a pauta. Então, foi mais fácil fazer essa transição. Porém, a equipe foi crescendo. Passou a pandemia, o mercado deu uma esquentada, vieram os novos clientes, a gente tinha ali 6, 7 funcionários, hoje nós estamos com 20 funcionários. Ai, peraí, para que eu já tô pensando no Zolerite e no imposto, etc. Peraí, gente, esse primeiro bloco eu tenho que dar um time aqui pra gente faturar, né, Natália? Deixa a TV faturar. A gente volta no segundo bloco com essa segunda parte da história da saga do home presencial, tá bom? Tudo certo. A gente volta já. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia, tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa.
Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Estamos de volta aqui no Briefing e a gente vai continuar com a Natália Rezende, conversando sobre o mercado publicitário, sobre a comunicação, o marketing. Como vocês sabem, a Natália é presidente do Sinapro, mas também é CEO hoje da Central, que é a agência fundada pelo pai, pela mãe dela, e que ela e o irmão Diego dão continuidade. Eu tinha perguntado para você como é essa história de presencial, home office e agora voltando para o presencial. Explique-se. Então, como eu falei, a equipe cresceu muito, né? E aí, quando a equipe cresceu... 20 pessoas hoje? Isso. Então, a gente começou a ter um pouco mais de dificuldade de gerir essas pessoas. E assim, não é por nada, é simplesmente assim, uma coisa que você consegue virar do lado e dizer, ei, como é que tá esse projeto? Vira um e-mail, vira uma abertura no Operando, a gente usa o Operando lá na agência, vira uma conversa no WhatsApp. Isso tem dificultado um pouco a nossa integração. Então, a gente teve algumas estratégias. A gente tentou, vamos voltar para o híbrido, vamos ficar uma vez por semana no presencial. Aí, não, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma reunião com todo mundo e aí a gente faz uma pauta geral e faz meet. Enfim, a gente foi testando algumas alternativas, até porque a gente sabe que o home office ele também traz muitos benefícios, né? De qualidade de vida para todo mundo, de custo também. Corte de custos, exato. Né? Então, tudo isso a gente considerou. Então, a gente acredita, e aí, naturalmente, vieram muitos ruídos ali no processo da agência, e a gente falou, poxa, vamos tentar voltar para o presencial. Não naquele modelo anterior, ponto, tal hora, certinho, não sei o quê, mas vamos ter agora um espaço para as pessoas trabalharem juntas, para que a gente possa olhar para o lado e dizer assim, ei, como é que está aquele projeto? E aí a gente já tocar essa ideia aí. Então, a gente está indo para o presencial, eu acho que é um movimento importante também, até para a gente se diferenciar com relação a gente sabe que tem muitas agências pequenininhas, muitos freelas, muita gente trabalhando com social media ali de forma quase informal, então agências como a nossa, que tem ali uma estrutura, que tem um back-office, que tem uma equipe, ela talvez precise desse espaço físico agora para se diferenciar também. Então, são todos esses argumentos. Eu concordo, e eu concordo totalmente com você. A história da Mídia 23 é muito parecida. A gente também começou presencial e, assim, vai crescendo, e a gente chegou a 15 colaboradores, né? E 35 contas. Uma loucura, né? Eu sempre gostei de vender e tal. E aí eu só fazia botar pra dentro, sem me preocupar. Não tinha processo, não tinha nada. E a gente foi aprendendo. Eu quero pedir perdão de público aqui aos meus primeiros clientes. Agora eu sou melhor do que eu era antes, com certeza. Mas a gente também está home e híbrido. Nós temos também uma reunião de pauta geral presencial. A gente passa segunda-feira todo mundo junto. E ao longo da semana tem reuniões menores. Mas a gente passa isso que você falou, isso é real. Todos os amigos que têm agência, trabalham em agência, comentam isso, Natália. Do quanto essa falta de proximidade, até para interpretar. Sim. Porque quando você fala no WhatsApp, quando você fala no Telegram, no e-mail, a coisa é muito fria. Sim. E é muito mais gostoso, prático e rápido. Você conseguir dizer como é que está aí o projeto. Olha, eu tive uma ideia. Né? E a gente, como atendimento, às vezes a gente faz um briefing legal ali no sistema operacional, mas tem aquelas coisas que não são do briefing, que são importantes para a criação. Eu te amo porque você é atendimento, eu te amo. Todo mundo só quer ser design, redator, a gente é atendimento. É, quem está ali levando porrada na frente. Todo dia. Então, assim, às vezes, por exemplo, o cliente, ele gosta dessa marca aqui, ele tem um perfil mais assim, quem manda é a mulher, não é ele. Então são coisas que a gente diz ali na conversa informal que não vai para o briefing, né? E que pode, inclusive, ajudar o criativo a construir a peça, enfim, para ser aprovado da melhor forma. Então, assim, a gente tá fazendo esse caminho. Digo a você, é definitivo? Não sei, não tenho essa pretensão de ter nada definitivo. Constante só a mudança. Só a mudança. A única coisa constante é a mudança. Exato. E a gente tem que ter essa flexibilidade, até para a gente indicar aos nossos clientes o que ele também pode fazer para melhorar, né? Você é uma mulher de business, você é uma mulher de atendimento.
O atendimento, para quem por acaso não sabe, é quem faz a ponte, a interface entre o cliente e o corpo criativo da agência. É como se fosse um executivo de contas numa rádio, numa televisão. É um vendedor, só que é um consultor, porque ele precisa conhecer muito bem aquela marca, aquele cliente, nessas nuances, nesses pequenos detalhes, trazer isso para a agência. Aí depois ele tem que, quando a campanha aqui que a agência fez está pronta, vender para o cliente. Eu digo para os meus alunos que para o cliente a gente é a agência e para a agência a gente é o cliente. Pronto. É basicamente isso. Eu vivo essa dicotomia. Eu me sinto assim, Mr. Jack e Dr. Hyde o tempo inteiro, né? E assim, o pessoal da agência reclama, você só pensa no cliente. E o cliente diz, pense em mim, não, chore por mim, liga para mim, né? E a gente faz realmente esse papel. Bem, aí eu quero saber um pouco, eu normalmente começo aqui perguntando da pessoa, e hoje eu pulei do ponto, porque é muita coisa para falar dessa garota. Mas você tem o Gael tá com quantos anos? Vai fazer 3. 3? Tá com 2 aninhos. Nossa, que loucura, como é que você consegue dar conta de tudo isso com esse bebê? Mulher, às vezes até eu me pergunto, sabia? Ah, meu Deus. Eu tava conversando isso com uma amiga. O Gael é um fofo. Ó, diretor, coloca uma foto aqui do Gael com a mãe dele, tá? Aqui na edição do programa, coloca aqui pra você ver que coisa mais linda. Fofo. Pois é, então assim, demanda muita atenção, né? A maternidade, ela demanda muita atenção. Então eu sempre falo o seguinte, que eu tento... E é assim, não tô dizendo que é certo não, tá? Mas na equação eu tento fazer com que nem o trabalho, nem Gael sejam subtraídos. No final das contas, quem é subtraído é a mulher. Totalmente. Mas, totalmente. assim, eu só tô bonita e arrumada assim porque tem programa, porque às vezes eu não tenho tempo, meu filho, nem de fazer a sobrancelha. É tipo isso. Então, assim, às vezes eu tô numa correria danada no trabalho, chego em casa, vem uma energia de onde eu não sei, aí brinco, enfim, faço toda aquela presença da maternidade, que também pra mim é um prazer. Eu amo ser mãe, é uma das coisas que eu mais gosto e tudo mais. Mas aí, às vezes, a madrugada precisa ser trabalhada, porque aquele tempo que eu gastei brincando, eu deveria estar fazendo algum projeto, e aí lá vem madrugada, aí vem virote, aí vem, enfim, vem toda essa dedicação. E eu vou fazer uma viagem agora no final do mês, e sem ele, a trabalho. Eita. E é a primeira vez que eu vou fazer. E assim, eu Vão penso... ter muitos dias? Não, eu fiz uma logística para só ficar fora 2 noites. Né? Então, assim, eu vou chegar lá de madrugada, enfim, todo esse processo para tentar passar o menos tempo possível. Mas com uma avó que nem Patrícia. Então, era onde eu ia chegar. Avó que, né? Aí esse apoio, né? Era onde eu ia chegar, justamente. E assim, tiveram várias oportunidades que eu precisei dar não, sabe, Cris? Sendo bem sincera, assim, a maternidade, eu dizia assim, meu filho nunca mais vai ter 2 anos. Oportunidades profissionais, em que você abriu mão pela família. Exato, que eu pensava assim, poxa, meu filho não vai ter um ano mais. Entendo. E aí, vai ter tempo de eu fazer isso ainda, agora eu vou cuidar do meu filho. Então teve isso, mas eu também tenho um apoio, assim, que é a coisa mais valiosa que eu tenho hoje, que é o apoio da minha mãe com meu pai, os dois, e da minha sogra, que me dão todo apoio com o Gael, cuidam dele, são assim uma extensão mesmo da minha maternidade. Então eu sou muito grata e muito privilegiada por isso. A rede de apoio, né, que é o nome disso, dessas pessoas que colaboram, que ajudam a que a mãe exerça o papel dela da forma mais plena possível, mediante a necessidade de atuar no mercado de trabalho também. Recentemente a gente teve o Dia dos Pais, né? E o Dia dos Pais foi muito engraçado, eu quero compartilhar com você isso. Eu recebi umas 10 ou 12 mensagens de Feliz Dia dos Pães, para quem é mãe e pai, né? Eu, como tenho 2 filhos, cada um de um casamento, e a minha terceira filha eu adotei sozinha, eu tenho uma experiência assim bem traumática com pais, né? Os meus filhos, eles têm ótimos pais que os apoiam em tudo, mas acaba que como eles todos moram comigo, eu não tenho essa rede de apoio que você tem, né? É terrível, porque a gente tem que ser mãe, né? E a mulher não devia ser obrigada a ser mãe. Às vezes eu acho que eu me embruteci muito, acabei me tornando homem demais, né? Para fazer o papel, fazer o papel de pai. E isso acontece muito, muito com várias colaboradoras das agências. Sim. Eu estou trazendo essa história para trazer o perfil do profissional, já que você também é presidente do Sinapro. E aí você é responsável por gerar boas condições de trabalho, as melhores possíveis, para todas as pessoas que vêm trabalhar, né, em comunicação. É uma coisa que eu sempre me perguntei, por que a gente não tem nas empresas de comunicação, já que a gente tem essa flexibilidade em muitas coisas, por que a gente não tem espaços kids? Ou por que não existe uma creche
especializada na nossa área. É uma coisa que eu quero pedir a você para lutar por isso. Eu, enquanto mãe, eu tenho uma de 6, um de 12, um que já é velho, de 22 casado, mas me deu um neto de 2 anos. E é uma loucura esse malabares que eu tenho que fazer com os compromissos pessoais e profissionais. Que trabalham comigo, tem 3 garotas que são mães solteiras. E elas vivem essa mesma loucura. O que a gente pode fazer? Já que você é mulher, eu vou explorar, né? Não, Me com ajude. certeza. Na verdade, assim, o mercado de trabalho, de um modo geral, ele não é adaptado para mulheres, principalmente para mães, né? Isso aí é uma coisa que eu venho discutindo, venho falando em sala de aula desde muito tempo. E não é, infelizmente, não é só na comunicação. O corporativo, o empresarial, de um modo geral, eu sempre me questiono o seguinte, eu vou levantar aqui uma polêmica, não é nem o ponto, mas eu me pergunto, como é que a escola sai de 5 horas se o expediente é até às 18? Pois é, eu também não consigo entender Eu nunca isso. A gente consegui não está entender. nos Estados Unidos para que a escola acabe às 5. Pois é, eu nunca consegui entender. E aí isso traz muitas questões, né? Porque assim, é como a gente fala, as regras não são nossas porque não foram feitas por nós. Foram feitas por homens. Então, homens não levaram isso em consideração. E existe ali uma discussão que é de um âmbito muito macro, né? Que é do âmbito das políticas públicas, das leis mesmo, que regem todo esse processo. Então, toda essa discussão, ela é muito ampla. Trazendo para a nossa área, a gente percebe que o mercado ele tem evoluído nesse aspecto. Você bem falou, eu sempre brinco com isso. Eu digo, só tem um monte de homem de cabeça branca. Porque é muito isso, a gente não encontrava espaço. Porque as regras eram feitas para a gente não jogar. É verdade. E aí, quando a mulher estava pensando em engravidar, por exemplo, quando não tinha mais espaço no mercado, ou precisava ficar os 4 meses com o filho em casa, não tinha mais espaço no mercado, quando ela voltava, ela era demitida. Com a falta da CLT, vamos para a pejotização. Também é uma coisa muito do nosso mercado, e aí também traz mais questão de instabilidade para essa mulher. Então, tudo isso são questões que estão ali dentro. Porém, a gente está vendo que o machismo muito forte também. A gente está vendo que, de certa forma, nós estamos evoluindo. Eu consigo citar, por exemplo, várias colegas, Camila, Vanessa, Carol, falei aqui algumas, mas tem muitas outras colegas que estão no mercado, que são mães e que elas assim, estão ocupando para puxar outra. Então, eu vejo que nos times, hoje são gestoras em empresas grandes, uma está em Minas Gerais, a outra está em São Bernardo do Campo, outra aqui também na Paraíba, mas um grupo enorme empresarial. E eu percebo que quando elas vão, elas puxam outra. Quando elas vão, elas puxam outra. Então, eu acho que é muito isso, sabe, Cris? A gente tem essa responsabilidade pessoal de tipo, vamos jogar o jogo, chegar lá e mudar as regras para que outras pessoas também cheguem. Outras mulheres alcancem. Outras mulheres também cheguem. Essa liberdade de ser a melhor profissional possível, sem deixar de ser mãe responsável e a melhor mãe possível. Eu falei para um amigo meu essa semana, e outra coisa que eu digo, tipo assim, tem habilidades que uma mãe tem que nenhuma outra pessoa que não seja mãe vai ter. Porque, sinceramente, eu acho que eu amadureci assim 20 anos depois que eu fui mãe. Até capacidade de gestão de tempo. Você fala assim, poxa, como é que eu consigo fazer tudo isso? Antes eu não tinha esse menino e eu não conseguia fazer metade dessas coisas. Porque agora eu sei gerir meu tempo, eu sei o valor daquele tempo. Eu preciso viabilizar dinheiro mesmo para prover coisas para ele. Então tudo isso faz a gente mudar como mulher e nos tornar uma profissional muito mais potente. É isso, eu vejo potência na maternidade. Potência e desenvolvimento a partir das angústias e das dificuldades, né? É impressionante. Deus é muito sabido. Deus é muito sabido de ter dado essa capacidade da gente de gerar vida, né? Porque a gestão de pessoas numa agência, quando você é CEO, você acaba lidando com um monte de filhos dentro da agência, clientes e colaboradores. E a gente precisa entender que são precisos processos, disciplina, mas o humano não pode ser relegado. A gente não pode coisificar. Olha, essa semana a polêmica que aconteceu enorme sobre o fenômeno da adultização, né? Aquele vídeo denúncia do Felca, e o quanto isso mexeu com o mercado, o quanto isso está trazendo à tona uma discussão muito importante, né? Que era necessária mesmo. A gente já falou aqui de assuntos polêmicos, a gente já falou da beta, já falou da adultização, e eu te falo, essa masculinização da mulher
no trabalho, imposta pela necessidade dela. Parece que tem que esquecer que é mãe, parece que tem que esquecer que é dona de casa, que tem um marido muitas vezes, ou mesmo sendo solteira, ela tem que cuidar das coisas dela, para essa opressão de ser dura, de ser rígida. É como se a gente tivesse que pedir desculpas por ser bonita, né? Não, eu não posso me arrumar muito, porque aí os homens vão dar cantada em mim. Pelo amor de Deus, né? Eu não posso ficar muito bonita para as minhas clientes não terem ciúme de mim. Claro que tem que ter um equilíbrio e um bom senso, mas que culpa você tem, né, de ser cromossomo XX ao invés de XY? Pelo amor de Deus, né? Vamos falar sério aí sobre isso. Bem, mas voltando aqui, saindo um pouco dessa seara, né, desse ativismo do feminismo, tamo junto aí e tal. Uma coisa que eu quero muito saber de você é a seguinte, ainda a respeito do Sinapro. Você falou que está voltando esse relacionamento com a academia. O fato de você ser professora é fantástico, né? Você vai voltar com o prêmio Carcará, maravilhoso, o mercado se reconhecendo, se vendo. Eu me lembro que eu fiz uma cobertura do Carcará que teve no Shoptime para a TV Master. Isso, a gente tem orgulho, né? Que outro reconhecimento para o profissional, que outros benefícios para o profissional o Sinapro pode ajudar a promover? Para os filiados, né, os nossos filiados, eles têm uma série de benefícios, além do suporte da FENAPRO, que é a Federação Nacional, que a gente tem uma conexão, a gente tem encontros nacionais, a gente vai ter agora no Rio de Janeiro, que eu não vou conseguir participar, mas em novembro a gente tem um em Recife, então a gente traz muitas conexões, são pesquisas que rodam sobre o mercado, então como é que está a questão salarial, como é que está a questão de desenvolvimento, o que as agências estão, quais são as dificuldades que as agências no Brasil inteiro estão passando, a gente está sempre fazendo estudos nessa parte para trazer essa informação para as agências, então é bem legal. A gente tem um acompanhamento de licitações, então todas as filiadas recebem um e-mail com a atualização de todas as licitações que estão abertas na nossa área, por e-mail, né, para que elas possam se candidatar. A gente tem um suporte jurídico, a gente tem também alguns descontos, por exemplo, em cursos do SEMP, desconto na Adobe, desconto, enfim, várias outras coisas relacionadas ao nosso mercado que a gente está barganhando, a gente barganhou descontos para os nossos filiados, e os profissionais das agências filiadas vão ter muitas novidades aí nos próximos tempos. A gente vai ter muitas capacitações. É isso que eu quero saber. Eu tô doida para saber das novidades. Ela não quer dar um spoiler pra gente, minha gente? Sim, nós vamos ter algumas capacitações. Algumas mais voltadas para a área de criatividade, outras mais para a área de atendimento, algumas fechadas só para afiliados, outras abertas para o mercado, porque a nossa intenção realmente é agregar e trazer novos filiados. Hoje nós somos 14, mas a gente sabe que tem muitas agências aí que precisam entrar para estar junto com a gente, então tem muita coisa de benefício. Ok, a gente vai ter que ir agora para um novo intervalo comercial. Vamos lá faturar, vamos ajudar aí o patrão, né, a pagar os nossos salários de 50 mil euros. Mas a gente volta no terceiro bloco com a Natália Rezende. Não sai daí. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão.
16 mil alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Ministério da Cultura apresenta o Circo da Imaginação, incluindo e transformando sonhos. Nos dias 19 e 20 de agosto, o Teatro Paulo Pontes recebe um espetáculo inclusivo da Companhia de Danças Helena Holanda, onde artistas com deficiência e idosos mostram por meio da música e dança que a arte não conhece limites. Entrada gratuita, ingressos no local no dia do evento ou no Centro Helena Holanda. Projeto realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PRONAC 241-2952. Realização Ministério da Cultura. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Volta aqui com a Natália Rezende no último bloco, terceiro bloco. A gente tem tanta coisa ainda para falar. Eu vou precisar pelo menos de mais umas 4 entrevistas com essa moça daqui para o final do ano para a gente contar tudo. Mas, Natália, eu não posso deixar de perguntar para você. Com todas essas mudanças que estão acontecendo, metaverso, IA, e nossa, parece até que isso, e a gente fala IA e já está tão banalizado, mas tem tanta coisa ainda dentro desse universo de IA. Como é que a gente pode ajudar e abrir a cabeça dos anunciantes para que eles contratem agências estruturadas, com base e com conhecimento capaz de atendê-lo, e não o faça você mesmo, não a velha house, não o velho filho do sobrinho, da vizinha? Como é que a gente pode ajudar? Eu digo muito para os meus alunos, né? Eu comecei num tempo da agência, eu digo assim, pré-redes sociais, digamos assim, em que a gente, a ideia era a coisa mais importante, o planejamento estratégico era a coisa mais importante, que foi isso que embasou a nossa carreira, né? O que embasou o mercado publicitário é entender de gente, de comportamento do consumidor. Aí o cliente vem com uma dor, com um problema, e a gente faz, poxa, beleza, você tem essa dor, como é que a gente vai solucionar isso do ponto de vista de comunicação? A gente cria uma mensagem única, capaz de se conectar com um público-alvo, e a partir dela a gente cria campanhas, a gente cria ações icônicas, né? Como a gente tem várias aqui no Brasil, o Brasil sempre foi uma referência na publicidade. E aí vem o digital, aí vem o Facebook, aí vem o Instagram, aí vem enfim, o LinkedIn, todas as ferramentas. E aí, em determinado momento, cai entra, né, na verdade, um fluxo de um esvaziamento criativo e estratégico, onde parece que o meio é mais importante do que a mensagem. Exato. E aí, eu acho que esse é o grande vilão da comunicação. A gente tinha TV, a gente tinha rádio, a gente tem ainda, né? Mas assim, a gente só tinha TV e rádio, e a gente tinha ideia, e a ideia precisava ser adaptada para aquele meio. Agora a ideia precisa ser adaptada para o digital, massa, mas o meio não existe sem ideia. A ideia existe sem o meio, mas o meio não existe sem a ideia. Então, assim,
As ferramentas estão aí, são mais ferramentas, vão ser criadas muitas outras. A gente fala de ChatGPT com a maior banalização hoje, mas é só a pontinha do iceberg da IA. Então vão vir muitas ferramentas. Uma coisa que eu dizia muito para os meus alunos de mídias digitais era o seguinte: gente, amanhã pode não ser o Instagram, pode ser o Luz Azul. Então, não se apeguem ao Instagram, se apeguem à estratégia que está ali por trás, a estratégia de comunicação que está ali por trás, que vai ser adaptada para o Instagram, para a Luz Azul, para o LinkedIn, para onde for. Então, eu sempre falo isso para o meu cliente. Se eu botar lá no ChatGPT ou em qualquer IA que seja, para criar uma campanha, vai vir uma campanha genérica, certo? Vai vir uma mensagem que não se conecta, que quer falar com todo mundo e não fala com ninguém. Exato! Certo? E vai sair uma pasteurização criativa. Então você olha, muitas vezes eu olho assim, eu tenho um abuso já de Instagram, porque eu olho assim, tudo igual. Tudo igual. Nem me fala isso. E aí eu falo muito isso para eles. Então a gente tem sido cada vez mais uma agência de estratégia do que de produção de conteúdo. Porque hoje é como se fosse... É o que mais importa, porque a produção de conteúdo ela vai ser cada vez mais fácil de fazer, entre aspas, do ponto de vista técnico. Como eu comecei lá com o Painho, ele escaneava a foto para poder fazer... Meu Deus, eu lembro desse tempo, minha gente. E aí eu vi que vieram as ferramentas e ficou mais fácil, mas a ideia ainda permanecia... Você cria a foto, você cria a imagem Isso, do nada. Mas a ideia permanecia. Então, no fim das contas, eu acho que os meus eles vão mudar, as ferramentas elas vão mudar, mas o que permanece é a capacidade de se conectar com o público, a capacidade de sair do óbvio, a capacidade de exercer criatividade com propósito, também é outra questão. Eu quero viralizar. Eu quero milhões de visualizações no meu Reels, mas não se importa com a mensagem que vai passar. Exato, porque uma coisa estapafúrdia pode ter milhões de views, etc. Uma coisa sem pé nem cabeça, uma coisa que não acrescenta e até denigra uma marca, ela pode ter mais visualizações. Eu tenho até um texto muito legal, depois se vocês puderem olhar, é Bestificação das Marcas, um texto que eu uso muito em sala de aula, que é justamente isso. É tipo assim, vamos deixar todo mundo bem abestalhado, as marcas tudo com cara de abestalhada, que vai ter um monte de visualização, mas no fim das contas não construiu um tijolinho do branding daquela marca. Exato. Para quem não sabe o que é branding, o diretor vai colocar aqui embaixo o que é o branding, mas a gente já vai falar. Branding é a construção da marca. Explica aí, professora. É justamente isso. A gente tem um branding de uma marca, são vários elementos, né? Tem a constelação semântica, os valores agregados, a proposta de valor daquela marca, a promessa básica daquela marca, como ela quer ser percebida enquanto posicionamento. Então, desde uma fonte que você usa numa peça ou um conteúdo que você faz para a rede social, ele precisa fazer parte desse grande universo que é o branding da sua marca. Porque se você faz uma coisa totalmente fora disso, você pode até ter uma métrica de vaidade. Você vai ter um número gigante para aquele vídeo que você publicou. Mas no fim das contas, você não agregou nada ao histórico dessa marca que vai se construir. E são marcas que têm um branding bem feito e bem posicionado que vão conseguir fidelização, conseguir expansão e por aí vai. Concordo. Então, não fique aí apegado ao Instagram, porque o Orkut, um dia desse, era a febre. No momento, ninguém achava que o Orkut ia acabar. Facebook, LinkedIn, adoro LinkedIn, falar disso, sou fã do LinkedIn. E muitas outras coisas virão, mas o importante é o que a ideia que você está, o conteúdo e não a produção do conteúdo. Exatamente. E muitas vezes é mais importante do que quantidade de views, muitas vezes não, sempre. Mais importante do que quantidade é a qualificação da audiência. Era fácil, né? No tempo de rádio, televisão apenas e tal, jornal, você tinha o perfil exato. Quem assiste a novela das 9, quem assiste o jornal, quem é do show da Xuxa, ou quem gosta do programa de rádio romântico, ou quem gosta do programa de rádio jornalístico. Lá no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, a gente também tem essa segmentação. Só que as pessoas não sabem muitas vezes como usar. Aí eu pergunto para você, de que forma a gente pode ajudar os novos profissionais que estão chegando, seus alunos, por exemplo, os trainees, os estagiários, essas pessoas que sonham em trabalhar na Central, por exemplo, em trabalhar aqui com a gente no Sistema Norte de Comunicação, de que forma a gente pode ajudá-los, orientá-los para que eles comecem no caminho certo? Eu tenho falado, as pessoas têm me perguntado muito sobre isso, e eu tenho falado o seguinte, que você precisa entender comunicação com profundidade.
antes de comprar o curso do guru que vai prometer 1000 likes, o cursinho que vai aprender a editar vídeo assim, assado, entenda o que é comunicação da sua forma mais profunda. O que é comunicação? Quais são os fatores envolvidos dentro de uma comunicação? O que é comportamento do consumidor? Como grandes marcas conseguem estar no mercado há 50, 60 anos com tanta força e posicionamento? Eu acho que entender um pouco disso vai lhe colocar num patamar diferente de muitos profissionais rasos que estão entrando no mercado, infelizmente. A gente tem sofrido muito com relação a isso, porque é o imediatismo, e eu também nem culpo eles, porque é o cliente que puxa, né? É o mercado que dita as regras. Então, o cliente quer o vídeo mais estrambólico, o cliente quer os números mais de alcance. Eu tenho até brinco lá na agência, a gente atende alguns clientes que são B2B, que tem ali um público muito específico e que nunca vão ser estourados no Instagram porque não precisam ser, porque o público deles não tá ali, eles não precisam... Se estourarem, a comunicação tá errada. Tá errada, tá falando com gente que não deveria falar e numa superficialidade que não tá atingindo o público que deveria atender. Então, assim, entender isso é entender que a comunicação não é post na rede social. É entender que a comunicação... Muitas vezes o cliente chega lá na agência, e acontece isso com muita frequência. Natália, quanto é que vocês cobram para fazer gestão de rede social? Calma, senta aqui. Vamos conversar. E aí o cliente começa a falar do serviço dele, enfim, de como é que funciona a logística dele. E eu falo, olha, não vai para o Instagram agora não. Vamos fazer uma apresentação institucional bem feita para o teu pitch de vendas. O cara... E só isso traz um retorno financeiro, comercial, porque o cara chegava no tete-a-tete, era uma empresa B2B, chegava no tete-a-tete, falava e não tinha uma apresentação em PDF decente, com os ganchos comerciais que ele deveria, para fechar o negócio. Eu tô tão apaixonada por você, eu tô tão apaixonada, porque é isso que eu falo todo dia. Eu falo isso pro pessoal interno, o público interno da gente, é o da agência, né? E para os clientes, a gente lá na agência, a gente batizou de Media Kit. Sim. Que é uma apresentação institucional do negócio, da empresa, da marca. A gente chama de Media Kit porque ficou mais fácil falar. Eu chamo de enxoval. Pronto, é a primeira coisa que uma marca deve se preocupar, é a sua apresentação comercial. E antes mesmo, ela deve fazer um onboarding, que é um processo para que o novo colaborador que chega, quando vai começar a trabalhar, entenda o que é a marca, qual é o propósito, qual é a missão de vida dela. Sim. Porque muitas vezes o empresário esquece do cliente interno. Total. Né? E a gente que é de comunicação, a gente tem que ter um olhar sempre para fora e um olhar para dentro. Sim. O nosso colaborador precisa ser nosso sócio. O colaborador da marca, ele tem que ser stakeholder. Todo funcionário tem que ser stakeholder da marca que ele usa o uniforme para trabalhar. Concorda? Sim, concordo plenamente. Pois é, menino. Então, olha, você que está aí assistindo a gente e é da comunicação, se liga nisso. Primeiro, você precisa preparar uma apresentação da marca do seu cliente. Depois, você que está assistindo a gente e é empresário de outro setor que não comunicação, contrata a gente! Sim. Contrata a gente que a gente vai fazer um enxoval, né? Exato. Muito bem. Bem, para encerrar, eu quero deixar as câmeras, os microfones, os aplausos, a equipe está toda aqui. A equipe da TV veio toda aqui para os bastidores assistir essa entrevista, viu? Todo mundo aqui, publicitário, todo mundo querendo saber. Eu queria que você deixasse o recado para quem está vendo a gente e está querendo entrar nesse nosso mercado. Mas eu também quero de você uma fala para quem é anunciante, para ajudar ele a saber escolher uma boa agência. Tá, vamos lá. Com relação a quem está querendo entrar no nosso mercado, eu sempre falo, eu me considero um otimista. Eu acho que o nosso mercado ele está se profissionalizando. São muitas oportunidades que estão surgindo com o desenvolvimento de João Pessoa, com esse boom de João Pessoa, com essa profissionalização, com esse momento também que, graças a Deus, eu estou podendo fazer parte de aproximação, de reaproximação desse mercado, não só entre agências, mas veículos de comunicação, novos meios de comunicação. Então, tudo isso a gente está num momento muito bom. Então, é um momento de entrar, sim. Sim. Agora, venha com a cabeça de empresário. Eu tenho uma dificuldade muito grande com as pessoas novas que entram, porque eles vêm com a cabeça de produção de conteúdo, de criativo, de publicitário. E no final das contas, nós somos empresa. A gente tem que ter processo, a gente tem que ter margem para lucro e precificação, a gente tem que ter gestão mesmo de empresa, porque eu já vi muita agência criativa que não tinha gestão, não dá certo. Então, assim, invista em gestão, acredite no potencial da sua empresa e se conecte, porque nós somos um mercado que gosta de dar as mãos. Então, assim, eu conheço, muita gente já me deu a mão e hoje sou eu que dou a mão para muita gente. Então, assim, venha de mãos
para dar as mãos junto com a gente, que tem muita oportunidade. Agora, e procure, né, se possível, também assinar a Proabap, que são instituições que vão dar esse apoio, esse suporte institucional e que estão aqui para isso, realmente, para fazer o nosso mercado se desenvolver. E com relação aos anunciantes, eu sei que é muito difícil, vocês não são da área, né? Então, assim, às vezes chegam ofertas malucas, vejo patrocinados tantos posts por tantos reais, e eu fico, meu Deus do céu, como é que isso aqui acontece? Então, eu sei que para vocês, às vezes, é muito difícil. Porém, eu sempre falo para o meu cliente que os R$50 sem resultado é caríssimo. Então, não levem em consideração como critério decisor apenas o preço. Entendam o que aquela agência, o que aquele grupo de profissionais, o que aquela ação vai gerar de retorno para a sua marca. E não estou falando de venda imediata, estou falando de construção de marca, estou falando de branding, de posicionamento. Porque muitas vezes é uma agência de comunicação que vai fazer o seu marketing girar. Às vezes você não tem um marketing interno, né? Você não tem uma pessoa para cuidar daquilo. E aí trazer uma agência com essa experiência de negócio, de business, vai fazer toda a diferença no teu negócio. Então, procure uma agência que tenha estrutura, que tenha equipe e que esteja pronta para te ajudar não a fazer conteúdo para a rede social, mas para dar todas as soluções de comunicação que a sua empresa precisa. Um remédio sob medida para a sua dor. Uhul! Eu espero que você tenha aí muitas palmas para lançar para ela, porque ela falou por todos nós. Ela é presidente do Sinapro, minha gente, da Paraíba. Ela é presidente porque ela nos representa. Ela conhece as dores e as delícias da gente ser publicitário. Natália Rezende, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que a sua agenda está uma loucura. Na verdade, você deveria ter sido a primeira entrevistada. Eu faço questão de dizer, a gente queria começar com você e por conta de seus compromissos, né? Mas conseguimos hoje, muito obrigada. E já está aberto, viu? Para quando sua agenda permitir, daqui para o final do ano você voltar muitas vezes, viu? Obrigada. Muito obrigada, Cris. Foi uma delícia, né? Nem parece que eu estava fazendo uma entrevista. A gente aqui também, a gente ajuda, né? A gente tá batendo papo aqui na sala da minha casa, faltou um cafezinho, mas a gente vai providenciar, né, diretor, pro próximo. Bem, gente, esse foi o briefing dessa semana. Se você não conseguiu assistir agora na íntegra, tá salvo lá no YouTube, assiste porque vale muito a pena. O negócio da comunicação, ele é muito rico de informações e ele é fundamental para a sua marca sobreviver e nadar no Oceano Azul. Obrigada, gente. Fiquem com Deus e até a semana que vem.